Chegamos ao último período de 2018, onde o painel da educação enfoca os principais acontecimentos que ocorreram de 21 a 31 de dezembro. Foi um período intenso. O Ministério da Educação consolidou, na realidade, a limpeza de gavetas, vamos chamar, temos assim uma linguagem vulgar, de tudo aquilo que estava pendente, ou quase tudo aquilo que estava pendente no Ministério, especialmente na Secretaria de Regulação e de Supervisão da Educação Superior. Foi até um assunto meio inexplicado, mas por que deixou-se para os últimos dias do ano, praticamente, 2, 3 últimos dias do ano, a liberação de milhares de portarias de recredenciamento de instituição, autorização de curso, renovação de reconhecimento, homologações, mas nós estávamos com uma demanda altamente reprimida. Eu acho que mereceria, inclusive, até um aprofundamento de estudo, descobrir o porquê, as razões devem ter algumas razões, mas não são explicáveis, para que nós tivéssemos, nos últimos dias do ano, portarias, por exemplo, concentrando 500 instituições com atos autorizativos. Então, nós devemos ter tido, nesse final do ano, mais de 5.000 atos que foram publicados no Diário Oficial da União, autorizando, reconhecendo, credenciando e coisas que poderiam ter sido definidas antes. Mas, ainda bem que liberaram, não deixaram essa massa pendente para o novo governo, porque ficou ainda alguma coisa pendente, mas a grande notícia boa para as instituições foi dada no último dia, que toda instituição tem interesse em ter seu recredenciamento, a sua renovação de reconhecimento de cursos, as suas autorizações, e isso poderia ter sido feito há bem mais tempo, porque provavelmente estava já analisado. Ou liberado-se a análise, ou já estava analisado por razões que se desconhece, foi liberado só antes da despedida do Ministério da Educação, do Ministro da Educação e de toda a sua equipe. Falamos da despedida porque o novo governo vai trocar toda a equipe, isso já é certo, já foi anunciado, então poucos serão os que ficarão para contar uma história, pelo menos no primeiro escalão e segundo escalão das secretarias do Ministério da Educação. Mas essa fúria legislativa evidenciou também que só no ano de 2018 nós tivemos 5.800 portarias ministeriais. O Ministério da Educação teve a edição de 5.800 portarias nas suas diversas secretarias. Secretaria de Regulação, Secretaria de Educação Básica, Secretaria Executiva. Nós temos aí contabilizado um número superior a 5.800. E alertando que algumas portarias congregam 500 instituições. Se fosse na estrutura antiga, nós tínhamos uma portaria por instituição, nós teríamos com certeza ultrapassado a 25.000 portarias ao longo do ano de 2019. Mas temos que convir que, além disso, existem as leis, as resoluções, o Conselho Nacional de Educação funcionou até bem, principalmente a Câmara de Educação Superior, com cerca de 800 pareceres, a Câmara de Educação Básica com um número bem menor, mas nós temos ainda muitos pareceres faltando homologação, e alguns até faltando a divulgação dos últimos do ano, da reunião de dezembro. Mas nós temos, e isso é um fato constatado, que observar que há pareceres ainda da época do ministro Murilo Ing ou da época de Itamar Franco que não foram homologados até hoje. Então, consequentemente, parecer sem homologação não tem uma validade e muitos não terão qualquer razão mais de ter aquela homologação. Mas são pendentes de homologação centenas de pareceres do Conselho Nacional de Educação, especialmente da Câmara de Educação Superior. Mas esperamos que isso possa ser superado, esse começo do novo governo, homologando os pareceres que estão pendentes ou devolvendo para o Conselho para uma reanálise. Não podemos ficar com pareceres sem uma definição, ou seja, você tem os 24 membros do Conselho Nacional de Educação deliberam e um burocrata do Ministério da Educação fica para analisar, normalmente na consultoria jurídica, em outros órgãos, e não
sai desse parecer, se não dá uma nota técnica, para que o ministro homologue ou devolva o parecer do Conselho. Mas isso é um desafio que vai ficar para o próximo ano. Também tivemos no último dia do ano a liberação do calendário de entrada de novos processos de ensino superior. Esses novos processos poderão ser, segundo as normas, num prazo curto, a partir de 15 de janeiro a 15 de fevereiro, mas há probabilidade de uma modificação, mas a publicação prevê o primeiro prazo para os credenciamentos, autorizações, começa em 15 de janeiro e fecha em 15 de fevereiro. Mas isso é praticamente certo, uma prorrogação por pelo menos mais um período não longo, para que as instituições possam ter tempo de apresentar os seus projetos. Também, nesse último período, nós tivemos a CAPES lançou a 7ª edição do Prêmio das Pioneiras das Ciências, destacando as mulheres pioneiras na área de ciências. São mais de 80 nomes indicados e que houve um registro, merecido registro a essas pesquisadoras que lutaram e lutam para trazer coisas novas no campo da educação. Também tivemos, no final do ano, a aprovação do primeiro desembolso do Banco Mundial para recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que liberou recursos de 298 milhões de dólares para as instituições poderem inovar. Então, nós temos aí o FINEP como recebedor de um total de 600 milhões de dólares, parte deles já liberados, já estão disponíveis, mas o restante já tem 5 anos, para que nós tenhamos 1 bilhão e 500 milhões de dólares à disposição das instituições brasileiras no campo da educação e outros setores todos ligados ao FINEP. Então, recurso não está faltando projeto. Um outro fato também até desagradável foi que o INEP registrou que 55% das escolas brasileiras não têm biblioteca ou sala de leitura. Então, das 180 mil escolas brasileiras, 98 mil, ou seja, 55%, não têm biblioteca nem ambiente de leitura. Esses dados são levantados pelo INEP e trazem compromissos que o Brasil tinha assumido e assumiu, pelo menos está registrado, de até 2020 todas as escolas brasileiras, públicas e particulares, terem bibliotecas escolares. Vai ser uma missão meio difícil, mas de qualquer forma vamos torcer para que isso aconteça e tenhamos a possibilidade de ter quase 90 mil escolas conseguindo implantar seus espaços de leitura, de estudos. Também foi divulgado pelo Ministério da Educação um novo portal para o ensino médio. Foi lançado em dezembro, já está no ar, permitindo o apoio às instituições de ensino médio através dessa porta nova de entrada colocada assim pelo Ministério. O FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, lançou o primeiro plano de compras nacional para 2019, definindo realmente quais são as prioridades, as licitações que vão ser lançadas em 2019, e traz também do âmbito do MEC uma portaria que foi interessante, permitindo a flexibilização do uso da educação à distância nos cursos de graduação presenciais. Então, as instituições bem avaliadas, com conceito 4 ou 5, poderão utilizar 40%, as demais ficam com 20%, mas é uma possibilidade, isso já vinha sendo discutido há bastante tempo, mas saiu daquele tradicional 20%, foi até 40%, e essa mudança vai depender de cada instituição. Tivemos também, em termos internacional, um impacto que foi a participação de estudantes que mostraram, especialmente pelo Unicef, estudantes impactados pela violência nas escolas, fizeram apelo aos líderes mundiais que eles querem ser ouvidos. Então, mais de 100 meninos e meninas de todo o mundo tiveram um encontro em Joanesburgo, na África do Sul, para exigir realmente um maior espaço para a colocação da crise da violência nas escolas, que não é só no Brasil, nós temos no mundo inteiro algumas situações muito mais graves, mas nós temos aí um apelo desses jovens que no tocante à violência na educação. Por fim,
A despedida do ministro e a equipe foi feita em grande estilo, com momentos de homenagens, de uma farta distribuição de medalhas, com decorações, e fechamos então assim um ciclo de um governo que, na verdade, vários governos que tiveram uma sequência com se auto-homenageando. Então nós tivemos uma distribuição com ordem de mérito educacional, etc., sendo dada para pessoas que merecem, provavelmente, porque foram concedidas assim, outros por razões políticas, mas que fechamos então essa despedida, o encerrar da gestão passada, da gestão que já podemos dizer como gestão passada, que já estamos finalizando o ano, com essas auto-homenagens feitas de uma forma bastante significativa. Para encerrar, o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação editou também um trabalho da retrospectiva do ano, publicado no Jornal da Educação, editado pelo IPAE, que concentra os principais acontecimentos que ocorreram de janeiro a dezembro de 2018. Foi um ano com muita turbulência, com não muitas medidas de impacto, mas que prepararam terreno para mudanças que esperamos que sejam benéficas para a educação brasileira, tanto pública quanto privada. Assim, nos despedimos de todos os ouvintes desse painel da educação, que a cada 10 dias teve a oportunidade de ouvir os principais acontecimentos que marcaram a educação brasileira e mundial.